Nós vamos, irmãos, pedir que Deus fale conosco. Continue falando conosco. Quantos querem ainda ouvir a voz de Deus? Nós temos pregado a palavra de Deus em sequência desde sexta-feira, praticamente seguindo um tema. E eu sei que Deus vai falar conosco hoje de uma forma especial. Que você abra teu coração, esqueça de mim, não se importe comigo. Amém? Por mais que você está olhando para mim, mas eu quero que você somente pense na palavra de Deus e diga que o Espírito de Deus fale com você. Amém? Amém, igreja? Tudo é importante num culto, mas não tem nada que seja melhor e mais importante que a palavra de Deus. Amém? Quero que você levante as suas mãos, faça uma oração e peça que Deus fale com você nesta noite. Eu quero que você ore, diga: fala comigo, Senhor. Se você quer que Deus fale com você, então diga: Senhor, fale comigo. Diga assim: dá-me, Senhor, um coração aberto, uma mente aberta, receptível à Tua palavra, e que eu possa sentir o poder da Tua palavra, a virtude da Tua palavra, e que tudo o que ela possui, para a minha edificação, para a minha vida, para meu crescimento, para meu amadurecimento espiritual, que ela venha a realizar toda a obra que ela desejar na minha vida. Fale isso com o Senhor, irmãos. Fale isso de todo o teu coração nesse instante. Pai, sei que nada sou, Senhor. Eu apresento o meu nada, a minha insuficiência e total dependência de Ti, Senhor, porque se não fosse por Ti, eu não estaria aqui. Mas o Senhor me chamou para pregar e me trouxe até aqui esses dias, Deus, para anunciar a Tua palavra, aquilo que o Senhor quis que falasse. Que o Senhor continue, Deus, fazendo a obra, Pai, porque sem Ti eu não posso falar nada, e se falar não vai surtir efeito algum, porque tudo é pelo Teu Espírito. O Senhor é conhecedor da mente e do coração, e eu peço que o Senhor venha falar com cada vida que aqui está. É minha oração no nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, irmãos, lendo o texto oficial em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pode sentar, irmãos, dando um salve de palma para Jesus. Nós falamos ontem, irmãos, sobre o que nos leva à sonolência espiritual. Nós ouvimos ontem, irmãos, tudo aquilo que realmente demonstra e que prova que realmente nós estamos vivendo na sonolência, nós estamos dormindo espiritualmente. Mas nesta noite, Deus vai falar conosco, aleluia, para que nós despertemos. Deus vai falar através da sua palavra: desperta tu que dormes. Amém? Repita isso: desperta tu que dormes. Amém? Esta é a palavra de Deus. Então ontem eu disse, para quem Paulo falou isso? Para a igreja. Por que que Paulo falou isso para a igreja? Por que que Paulo disse: desperta tu que dormes? Por que que ele falou isso? Ele estava falando com a igreja. E se ele estava falando com a igreja, porque havia, mesmo lá na igreja primitiva, pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Eram pessoas fervorosas, eram pessoas que aceitaram a Cristo, que tiveram experiências da salvação, foram pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, estavam dando frutos, serviam a Deus com os demais irmãos, mesmo diante de toda a perseguição, de toda a luta que atravessavam. Amém? Eram momentos gloriosos. Naqueles tempos, irmãos, os apóstolos realmente eram apóstolos, não tinham só títulos como hoje. Eles eram apóstolos, mensageiros de Deus. E quando abriu a boca, o fogo de Deus se manifestava, o poder de Deus atuava. E pelas mãos dos apóstolos, cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Maravilhas, milagres, sinais
não era coisa rara, era constante e diariamente. E a Bíblia diz: e o Senhor operava milagres, maravilhas e prodígios pelas mãos dos apóstolos. Amém? Mas mesmo assim, em meio a uma ação gloriosa do Espírito, havia pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Amém? E mesmo aqueles tempos de glória, havia pessoas que estavam dormindo, mesmo naquele período, irmãos, onde o Pentecostes era uma coisa constante. E uma coisa também, irmãos, quando eu olho para a igreja primitiva, que quando os apóstolos apanhavam, sofriam, eram perseguidos, presos, eles saíam da prisão sorridentes, alegres, felizes, porque tinham apanhado pelo nome de Jesus, tinham sofrido pelo nome de Jesus, não saíam reclamando nem se murmurando, mas eles saíam felizes. E quando a investida dos soldados romanos, da liderança romana, vinham contra a igreja em cidades, a Bíblia diz que aqueles que fugiam, eles tinham que fugir, mas mesmo fugindo, eles saíam pregando a palavra de Deus. Coisa que eu acho tremendo isso, irmãos. Eles fugiam dos soldados, mas por onde passavam, eles passavam pregando a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Se agora, se nesses dias, com toda a liberdade que temos para sair pregar é uma dificuldade, irmãos, imagine se viesse perseguição ao Brasil. E naquele tempo, quando eram presos, irmãos, eles eram mortos, torturados e mortos, mas mesmo assim eles não se importavam. Eles fugiam pela vida deles, mas por onde eles fugiam, enquanto alguns eram mortos, eles saíam pregando e anunciando a palavra de Deus. Era automático. Mas mesmo nesse período havia aqueles que estavam dormindo, tiveram experiências com Deus, tiveram experiências com o sobrenatural de Deus, mas o tempo passou, irmãos, e alguns vieram adormecer. Isso é um problema, irmãos. E se naquele tempo acontecia isso, imagine nos dias de hoje. Naqueles tempos onde a presença do Espírito Santo era genuína, aonde coisas extraordinárias aconteciam e tinha pessoas que dormiam, o que você me diz hoje? E naquele tempo, irmãos, você sabe como é que era a vida naquele período. A fome era grande. A fome, não havia, irmãos, naquele tempo pregadores da prosperidade, porque não tinha. Ali, irmãos, quando as pessoas se convertiam, eles perdiam tudo que tinham. Muitos, o governo pegava todas as suas posses porque eles se convertiam, se tornavam cristãos e passavam a ser fugitivos. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo perdeu todas as honrarias quando se converteu, tudo. Tanto que ele passou a fabricar tendas para sobreviver. Mas ele era feliz por servir a Cristo. Amém? Hoje tem pessoas que servem a Cristo somente se for abençoado. E tem aquela pessoa que diz que seu crente não está bem financeiramente porque ele está em pecado. É uma doutrina totalmente fora das Escrituras. Porque Jesus veio aqui, irmãos, nasceu numa manjedoura, não teve onde reclinar a cabeça, mas era o próprio Deus. Os apóstolos não tinham nada. Pedro disse, quando chegou para aquele paralítico na porta formosa, olhe, pegou, colocou a mão no bolso e disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém, irmãos? A teologia da prosperidade não sobreviveria naquela época. Não, irmãos, não sobreviveria naquela época. Porque naquele tempo, irmãos, era pobreza em cima de pobreza, perseguição em cima de perseguição. Mas a igreja era rica do poder de Deus. A igreja era rica do poder de Deus, meu irmão. Eu disse, a igreja era rica do poder de Deus. E o poder de Deus era tão forte que o próprio diabo testificava dos apóstolos. Aquela menina endemoniada que adivinhava, irmãos, para os seus senhores, no espírito demoníaco, ela mesma testificava, esses que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo, porque o diabo sabe aquele que é um verdadeiro servo de Deus, irmãos. Ela
mesma testificava e dizia: esses são servos do Deus Altíssimo. Até que Paulo deixou que ela por alguns dias, porque pela boca do diabo todo mundo sabia então que realmente eles eram servos do Deus Altíssimo. Até que chegou o momento, o Paulo disse: vamos acabar com isso. Espírito de adivinhação, sai dela. O Espírito se mandou, irmãos. Amém? Quanta coisa gloriosa, irmãos. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, se eu ver alguma coisa de Deus sobrenatural, eu vou ser crente de fogo. Não pense assim. Seja um crente de fogo, aí você vai ver coisa sobrenatural. Pastor, se eu ver um anjo, pastor, se eu ver um anjo, meu Deus, aí eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Não, seja o que Deus quer que seja. Quem sabe você vai ver um anjo. Amém? Amém? Você vai ter experiências com Deus. Então, mesmo em meio a tudo aquilo, havia pessoas que dormiam. E Paulo disse: desperta tu que dormes. Amém? Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Porque tinha aquele que estava dormindo e aquele que estava morto espiritualmente. Amém? E Paulo diz: desperta. Agora eu quero que você venha comigo num outro versículo, numa outra passagem, que está no livro de Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver o que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses. Capítulo 5, vamos ler do versículo 1 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Olha só, irmãos, não somos da noite nem das trevas. Repita isso: não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos do dia, não somos filhos da noite. Escute, meu irmão, o que significa isso? Você é filho de Deus, você não é mais filho do mundo. Você não pertence mais a este mundo. Sobre você está a luz de Deus, como aqueles que se batizaram hoje. Hoje eles declararam, aleluia, através do batismo: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu estou morto, não vivo mais. Então agora nossa vida é com o Senhor. Somos filhos da luz, somos filhos do dia. Eu não posso mais viver como os filhos da noite. Eu não posso mais viver como os filhos das trevas. Eu não posso mais viver como os filhos do mundo. Eu não tenho mais que me espelhar no mundo. Não temos mais nada com esse mundo, igreja. Então nós temos que estar atentos, que existe uma luta agora. O Deus desse século, que tem cegado os entendimentos dos incrédulos para que não creiam no Evangelho, vai lutar contra a tua vida, porque agora você não é mais dele. O Senhor te tirou do mundo, o Senhor te chamou do mundo e te nomeou, e fez de você luz no Senhor. Então quero dizer para você, irmãos, zele para que essa luz não se apague. Zele para que você não perca essa luz que você recebeu em Jesus Cristo. Então se considere, irmãos, entenda quem você é. Eu sou filho da luz. Repita isso. Diga: eu não sou filho das trevas. Eu não pertenço mais ao mundo das trevas. Eu pertenço ao mundo de Deus.
Vocês cantaram aqui: eu navegarei no oceano do Espírito. Escuta o que eu vou te dizer nesta noite. Você não tem que mais navegar com a tua mente nas coisas deste mundo. Você não tem que mais navegar da tua mente com as coisas que não pertencem mais a você. Você tem que pensar nas coisas do Espírito. Foi lido hoje lá: nós temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Igreja, muitos cristãos hoje estão dormindo espiritualmente, e muitos cristãos hoje estão mortos espiritualmente. Pode dizer amém, pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus, mas se você está olhando para o mundo, se você está indo para o mundo, vivendo de acordo com o mundo, você está entrando em sonolência espiritual. Nós não podemos mais, irmãos, nós não podemos mais, radicalmente, pessoas que não gostam da palavra ser radical. Se você não for radical quanto à tua salvação, você está correndo o risco de perdê-la. Meu irmão, a minha salvação custou caro para Cristo. Eu disse: minha salvação custou caro. Para que eu não fosse condenado, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. E olhe, pare muitas vezes e pensar, pense, imagine, busque o conhecimento do quanto Cristo sofreu por mim e por você. Então é inadmissível que nós vamos voltar para o Egito. É inadmissível que o crente olhe para trás, irmãos, e vá de atrás novamente das coisas que ele deixou. Você tem que ir agora com a tua vida, deixar tudo para trás e ir em direção à terra prometida. Você não pertence mais àquele mundo. Não tenha saudades do Egito, não tenha saudades do mundo, não faça isso, porque o espírito do mundo vai novamente te acorrentar. Depois de tudo que você sentiu, toda a experiência que você teve, Jesus disse que naqueles dias muitos filhos da luz vão estar no reino de trevas. Porque, irmãos, perderam, não viveram a vida, a nova vida que recebeu do Senhor. O diabo, meu irmão, ele está focado em você. Ele quer te enredar, ele quer te envolver de uma forma ou de outra. Ele quer de um jeito ou do outro fazer que você entristeça o Espírito Santo de Deus. De uma forma ou de outra ele quer que você desobedeça a Deus. E sabe o que eu vou dizer para você? Se nós der lugar para o inimigo, nós estamos fazendo a mesma coisa que Eva fez quando deu ouvido a serpente. Sabe o que o diabo disse para a serpente? Em outras palavras, não tem nada a ver. Para com isso. Não é bem assim a coisa. E hoje eu vejo pregadores, irmãos, aceitar essa ideia. E o que está se tornando, irmãos? Na verdade, um instrumento do diabo para a sua própria igreja. Porque ele está aceitando esta palavra. Eu odeio essa palavra, irmãos. Não tem nada a ver. Por causa de não tem nada a ver, irmãos, a igreja está decaindo. Por causa de não tem nada a ver, irmãos, pastores estão perdendo seus ministérios, estão caindo, estão naufragando. Porque não tem nada a ver, irmãos, a igreja está se corrompendo. Estamos vivenciando a maior apostasia cristã de todos os tempos. A perseguição da igreja no passado era física. O diabo lançava-se usando os inimigos do povo de Deus para perseguir a igreja. Então matavam, torturavam, julgavam nas prisões, matavam. Nós sabemos que até hoje acontece isso em muitos países, que é proibido o evangelho. Mas nesses países, irmãos, mata um, se converte 10, mata 10, se converte 100, mata 100, se converte 1000. Então o diabo sabe que perseguição física ele não ia conseguir destruir com a igreja. Então ele veio com a tática antiga, corromper a igreja. Porque o diabo sabe e conhece as escrituras, e ele pode torcer as escrituras. Ele pode fazer da verdade uma meia verdade. Ele pode criar um caminho paralelo, irmãos, parecido com o caminho verdadeiro. A Bíblia nos ensina que nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele se transforma em anjo de luz.
E a forma que ele está usando para corromper a igreja, levar a igreja à sonolência espiritual. Então a igreja tem se tornado fria, morna, espiritualmente. E sabe o que é mornidão, irmãos? Quem gosta aqui da água morna? Quem já tomou água morna? Quem já tomou água morna? Quem? Levante a mão, você já tomou? O que você sentiu quando toma água morna? É horrível, dá ânsia, o estômago vira. E é isso que acontece com o estômago de Deus, com o ser de Deus, com o ventre de Deus, quando ele olha para um cristão morno, para uma igreja morna, uma igreja que está vivendo a penumbra do que antes era uma luz. Está vivendo no meio termo, um pé na igreja e um pé no mundo, vivendo cá e lá. Estamos cometendo os mesmos pecados que Israel cometeu no passado, quando muitas vezes eles se envolviam com os ídolos dos povos vizinhos, se envolviam com os costumes dos povos vizinhos, e isso entristecia Deus, e Deus se retirava do povo de Israel, e o povo de Israel começava a perecer. Não pense, igreja, que o fato de nós sermos igreja de Cristo, e o fato de nós conhecermos Ele como verdadeiro Deus, o fato de Deus ter derramado o seu Espírito sobre nós um dia, que não venhamos ser rejeitados, se nós cometemos os mesmos pecados que Israel cometeu. Porque se no seu povo, ele não suportou e tolerou o meio termo, não pense que vai ser diferente conosco. Paulo diz, não tentemos a Cristo, como Israel também tentou, e pereceu no deserto. O povo está perdendo o temor a Deus, irmãos, por isso estamos vivendo essa situação hoje. Não temos que imitar ao mundo, não temos que imitar, irmãos. Eu não preciso de inspiração do mundo para servir a Deus. O Espírito Santo é autossuficiente para me inspirar e ofertar a Deus o melhor da minha vida. Essa coisa, irmãos, de imitar o mundo para salvar o mundo, é a maior, como diz, maior fake news. Porque quando a igreja foi imitar o mundo, trazer o mundo para tentar governar o mundo, a igreja se corrompeu. Eu não preciso da inspiração do mundo, eu tenho o Espírito Santo, meu irmão. Eu tenho o Espírito de Deus. Veja o que Deus criou. O seu espírito é autossuficiente, bispo. Eu não preciso me inspirar lá. Deus pode me dar algo para mim e para você diferenciado, porque a graça de Deus, meu irmão, é tremenda. A multiforme graça de Deus, Ele pode operar de maneiras diferentes na vida de cada um, porque Ele é Deus. Há 15 anos atrás eu escrevi um livro, A Influência da Música. Daí eu transformei esse livro com o nome Música Satânica na Igreja. Quem já leu esse livro? Foi numa revelação de Deus. Eu digo revelação. Eu estou aqui, irmãos, pelo que eu conheço de Deus, por minhas experiências. E por causa das minhas experiências com Deus, eu não vendo o que eu creio. Eu não comercializo o meu ministério. E meu ministério não está à venda. Se eu quisesse fama e dinheiro, eu não estaria aqui agora, irmãos, do que o diabo já ofertou para mim. Mas não, eu tive desde o princípio com a minha esposa, não me interessa o que vem acontecer com a minha vida, mas eu não vou me corromper com o engano, com a mentira. Não vou. Se eu quisesse ser cantor do mundo, irmãos, eu fui. 3 gravadoras estiveram atrás de mim e me ofereceram dinheiro. Gravadoras trinitárias queriam que eu fosse, não vou dizer o nome, mas Deus sabe que não estou mentindo. Queriam que eu me aliasse a eles para ser cantor deles, meu irmão. Me ofereceram o que você não imagina. E eu disse, não, o que eu creio não está à venda. E eu não comercializo. E eu não nego a verdade que eu tenho. Não podemos negar esta verdade. Então eu vou dizer a você, Deus, uma madrugada, eu tive uma visão de Deus. Deus me levou em espírito e me levou dentro de uma igreja. Entrei, ou seja, fui na porta e disse, venha comigo, através de um anjo. Toda a minha experiência, irmão, sempre teve um anjo presente.
E Deus falava através do anjo comigo. E ele me levou, irmãos, até o altar. Deixa eu ir aqui. Me dá licença, pastor. Bispo. Eu cheguei aqui como estou vindo aqui. E eu vi aqui, irmãos, dentro da igreja, um CD. E o anjo disse para mim: olhe para esse CD. E eu olhei. E Deus me fez ver, irmãos, a música que saía daquele CD no chão, como se fosse aqui um CD. E começou a sair, irmãos, notas musicais. E vinha um louvor que usava o nome de Cristo. E aparentemente era um louvor, porque usava textos bíblicos e falava de Deus. Eu falei: Senhor, é um hino para ti. Deus disse: eu vou te dar a visão do subconsciente. Olhe novamente para o CD. E quando eu olhei para o CD, irmãos, saiu notas musicais. E quando explodia aquelas notas musicais, saíam vozes demoníacas de blasfêmias contra o nome de Cristo. E quando eu vi aquilo, eu não acreditei. E Deus falou: olha agora, lá dentro do CD havia um dragão, irmãos. Eu estou na igreja. Se eu estiver mentindo, você sabe a quem que eu vou ter que responder. E quando eu vi aquele dragão, e ele cantava, irmãos, aquela melodia, e explodia aquelas notas musicais no ar, e eram blasfêmias contra o nome de Cristo, irmãos. E eu falei: não, Senhor, não pode ser. E eu não queria ouvir aquilo. Então Deus disse: é isso que estão levando para dentro das minhas igrejas, Amauri. E penso que estão me adorando, estão me louvando, mas estão trazendo ritmos que nasceu pelo diabo, que veio pelo espírito satânico e não veio do meu espírito. E quando eu vi aquilo, irmãos, eu saí da igreja e o anjo me levou a outra igreja. Foram 4 igrejas e foi a mesma coisa. E sabe, irmãos, quando eu me vi no quarto, eu estava, minha esposa está aqui, eu estava assim no quarto. Não, Deus, não, Deus. Eu estava no quarto, eu parecia um louco. Não posso. Eu ouvia a voz do dragão e aquelas melodias que estouravam, aquelas músicas, aqueles notas musicais e de blasfemas com o nome de Cristo, irmãos, era horrível. Eu não queria ouvir aquilo. Deus, eu não quero ouvir isso. Eu fui para a sala, voltei da sala e fui mais ou menos uns 30 minutos. Minha esposa ali assustada. Até que eu me acalmei, irmãos, e fomos dobrar o joelho e fomos orar. 5:30 da manhã. Aí eu cheguei na igreja naquele dia, naquela noite, e falei: irmãos, nesse final de semana nós vamos ter um estudo sobre as músicas mundanas na igreja, e nós vamos ter estudo sobre o efeito do rock na mente das pessoas. Aí eu me pus a estudar, irmãos, e tudo aquilo que Deus me mostrou, e me pus a estudar até sábado. Quando foi no sábado, eu dei o primeiro culto, o primeiro seminário sobre louvor e adoração, o verdadeiro louvor que agrada a Deus. E eu falei aquilo no sábado e falei: vocês vêm no domingo, porque eu vou trazer mais coisas no domingo. E olha o que aconteceu, irmãos. No domingo à noite, eu trouxe o tema, o efeito da música do rock na mente das pessoas. Eu trouxe traduções de músicas de roqueiros, traduções horríveis. Inclusive quem já leu meu livro já sabe, está lá tudo que eu coloquei sobre isso. E é o que aconteceu, irmãos. Eu fui atrás de um depoimento de um ex-roqueiro, e ele declara, este ex-roqueiro, ele declara que a música tal, que a música pesada, metaleira do rock, não é música para adorar a Deus. Um ex-roqueiro, irmãos. Eu tenho no livro, mostro o livro, tudo que ele escreveu. Aí, irmãos, falei no sábado. No domingo à noite, trouxe novamente o estudo e fui aprofundado mais ainda. E então, meu irmão, olha o que aconteceu na segunda-feira cedo. Uma irmã chamou o filho dela, e disse: olha, vamos na igreja porque o pastor está dando estudo sobre o efeito das músicas mundanas e o efeito do rock e de muitos ritmos musicais que nasceram no centro de terreiro. Isso é comprovado, irmãos. Vai estudar aonde nasceu certos ritmos. Vai ver aonde que nasceu e quem foi o inspirador daqueles ritmos. Vai estudar. Eu desafio você a procurar, se você quer ser um verdadeiro adorador de Deus. Eu desafio você a fazer isso. E eu provei certos ritmos que nasceu no centro de terreiro, que foi inspirado por Satanás. E eu disse: você vai pegar isso agora, vai oferecer a Deus? O Espírito de Deus não é o suficiente para te inspirar?
O pastor acha, pastor, que nós precisamos pegar um ritmo que nasceu no centro de terreiro, então vou agora oferecer a Deus? Pare e pense, irmãos, é muito claro, é só queremos entender. Se você quer louvar a Deus e oferecer a Deus um louvor genuíno, que quando você tocar e quando você cantar, os espíritos demoníacos se retirem, então busque o Espírito Santo de Deus, para que Ele te inspire e para que Ele te capacite. E o diabo não vai suportar o teu louvor, assim como Davi, aquele jovem Davi, sozinho, ele pegava a sua harpa, e quando ele tocava aquela harpa, o espírito do diabo não permanecia, não suportava. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando foi no outro dia, a irmã chegou em casa, quando ela tinha convidado aquele filho, o filho disse assim: pastor Mauri está ficando louco, só faltava essa agora, porque ele adorava aquilo. Ele disse: não, que isso é besteira, pelo amor de Deus. Pastor Mauri saiu já de si. E ela foi para a igreja. No outro dia ela me liga. Quando chegou em casa, o filho estava assustado, apavorado. Sabe por quê? Sabe qual foi o assunto? E agora vou dizer para você, do Fantástico. De qual rede de televisão que é o Fantástico? Repita. Sabe qual foi o tema da Rede Globo? Bom, você sabe o que é a Rede Globo, mas não estou aqui para fazer coisa nenhuma. O efeito do rock na mente das pessoas. O Piá foi ouvir Fantástico, e o tema do Fantástico era o efeito do rock na mente das pessoas. Meu irmão, eu não assistia televisão, não tinha televisão, eu não assisto até hoje televisão, mas o tema foi aquele, e eu fui descobrir e era real. Aí, irmãos, consegui e fui ver que aquilo que eu falei domingo e sábado, a Rede Globo, eles mesmos transmitiram e falaram inclusive do satanismo. Você pode acreditar numa coisa dessa, irmãos? Falei assim, a Rede Globo era aquilo. E ele disse: mãe do céu, eu falei aquilo para a mãe, e olha o que a Rede Globo trouxe. E naquele tempo o Ratinho, quem conhece, quem já ouviu sobre o Ratinho Júnior, Ratinho? No programa do Ratinho, sabe qual foi o tema? Eu estava na casa do meu sogro, ele estava lá com a televisão ligada. E sabe qual, quando eu cheguei lá, eu vi algo sobre o rock do Ratinho. E qual era o tema do Ratinho? O efeito das músicas de rock na mente das pessoas. O Ratinho passou a semana toda falando sobre aquilo. Inclusive trouxeram pessoas especialistas sobre o disco ao contrário. E falando sobre mensagens subliminares, e um especialista de Rio Grande do Sul ligou naquele momento do programa e falou inclusive até sobre o que ele fazia com as músicas para descobrir o que tinha os efeitos por trás daquilo. E foi dito naquela noite que o maior bruxo do Rio Grande de Foz do Iguaçu, a maioria dos cantores vão até esse bruxo para lá buscar letras que espíritos dão para eles, passam para eles letras para cantar. E tem vários cantores que, se eu falar o nome, vocês escutam, alguns escutam. E sabe o que o Ratinho fez? Muito bem, como o programa aqui é aberto, eu quero que Daniel, ele falou sobre Roberto Carlos, a Xuxa, que quiserem se manifestar, está aqui o meu programa aberto, nós estamos aqui para falar e discutir. E esperou que algum dos cantores se manifestassem. Você pensa que algum dos cantores se manifestaram? Nenhum deles. Ele falou abertamente. E naquele tempo o programa do Ratinho todo o Brasil praticamente escutava. E o tema foi esse por dias e dias e dias. Irmãos, depois que Deus me falou com isso, muitas pessoas foram contra mim, muitos pastores me chamaram de muita coisa. E sabe o que aconteceu com a igreja, irmãos? Isso aqui, ó. Eu sou da época quando cantava um hino, demônios saíam. Eu sou da época quando se cantava um hino, pessoas eram curadas no banco. Eu sou da época quando se cantava um hino, a glória de Deus se manifestava, e sem precisar o pastor pôr a mão sobre ninguém, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eu sozinho no banco, irmãos. Eu sou de uma época, irmãos, onde eu vi coisas extraordinárias de Deus, quando as pessoas estavam perturbadas, pisavam na porta da igreja, ali mesmo caíam endemoniadas, e ali mesmo eram libertadas, e naquela noite eram salvas. Eu sou desta época onde havia verdadeiras conversões,
conversões, pessoas vindo para a igreja, eram salvas aquela noite, eram transformadas e saindo ali novas vidas. E hoje eu preciso do mundo para segurar pessoas na igreja. Que tempo que nós estamos, igreja? Desperta, igreja! Desperta, povo de Deus! Entendamos o que Deus quer das nossas vidas. O mundo está precisando novamente de uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. O mundo está precisando disso. Acorda, igreja! Desperta, igreja! Pegue todo este mundo, essa parafernália diabólica, e expulsa da igreja, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar. Pastores, eu não preciso trazer a arte do mundo para segurar ninguém na igreja. Não vai libertar essas pessoas, elas não vão ser livres. Eu preciso do Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo operar, meu irmão. Nós não estamos aqui para formar igreja para nós estamos aqui para preparar um povo santo, uma igreja santa, a saber, a Cristo. Paulo disse: eu temo que no meio de vós vão entrar lobos devoradores, espíritos demoníacos que vão corromper vossos sentidos, corromper os sentidos. Eu estou vendo cada coisa absurda, pastor, bispo, cada coisa absurda. Eu sou do tempo católico, irmãos, e até hoje eu ando com a minha esposa na mesma igreja onde me tornei coroinha, e de lá eu fui para o seminário estudar para padre. Nessa mesma igreja eu vou caminhar no praça, na frente da praça, e até hoje eu vejo católicos, quando passo em frente da igreja, eles tiram o chapéu, tiram um boné, eles oram para a igreja, eles fazem o sinal da cruz, por respeito àquilo que eles creem. E hoje eu estou vendo igrejas onde as pessoas entram de bermuda dentro da igreja, onde as pessoas entram de boné dentro da igreja. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, igreja? Cadê a honra? Eu vou me apresentar diante de um presidente, eu vou me apresentar diante de uma celebridade de qualquer jeito. Você não faz isso, você faz do melhor que você pode. Agora, diante de Deus, a maior celebridade que existe, aquele que realmente é o que é, eu vou me apresentar de qualquer jeito. Eu vou oferecer algo que não veio pelo Espírito dele, eu vou entregar a ele, e ele tem que aceitar isso. Porque eu penso assim, porque eu acho assim, porque isso está cheio de achismo hoje, e por isso que está uma vergonha, do jeito que nós estamos, uma vergonha, irmãos, é uma vergonha. Hoje eu tenho assim, quando eu vou dizer para uma pessoa que eu sou pastor, eu digo, eu sou pastor, porque eu tenho vergonha, não de Cristo, mas pelos escândalos que têm acontecido no meio da igreja. Quando a igreja devia ser luz, quando a igreja devia ser o sal da terra, quando a igreja devia ser o canal de Deus para esse mundo perdido, quando a igreja tinha que fazer a diferença, ser testemunhas de Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é isso? O que é isso, irmãos? O que é isso? Desperta, ó igreja, desperta, povo, desperta. Então vamos ler, irmãos, ali vamos continuar lendo 1 Tessalonicenses. Se me perdoe, irmãos, eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Você pode não aceitar, você pode sair daqui, meu irmão, falar o que quiser contra mim, mas eu quero sair daqui nesta noite com a minha consciência tranquila, porque eu falei o que eu tinha de falar. Sabe por quê? Eu não estou aqui na igreja do bispo Elifas, não estou aqui na igreja de vocês, eu estou aqui na igreja de Cristo, eu estou aqui no corpo vivo do Senhor, eu faço parte. E meu compromisso com Deus é, quando abrir a minha boca, eu falar a sua palavra. E não quero falar, irmãos, de um evangelho corrompido que não liberta ninguém. Por isso que não estão sendo livres, por isso que não estão sendo libertados, por isso que as pessoas estão 10 anos na igreja, não largaram de fumar, não largaram de beber, são quanto tempo na igreja, não aconteceu nada na vida delas. O que é isso, igreja?
Olha o que aconteceu com Ananias e Safira, quando mentiram diante de Pedro. Porque o Espírito de Deus estava ali. Você acha que Deus vai aceitar o pecado? Você acha que Deus vai aceitar as coisas erradas da nossa vida, o verdadeiro Espírito Santo? Não aceita, igreja. Quero falar com vocês, líderes de qualquer departamento. Vejam a responsabilidade que está sobre vocês, porque Deus vai cobrar de vocês. E nós temos que servir o Senhor cada dia melhor. E o que você fizer, não faça para os teus ouvidos, é para o ouvido de Deus. Eu vou repetir, igreja. O que você fizer, não esteja fazendo para os teus ouvidos ou para o que os teus olhos gostam. Veja se Deus está aceitando o que você está fazendo. Se preocupe com isso. Vamos ler. Vamos ler novamente. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrões. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Vós não sois da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Repita comigo: não durmamos, pois, como os demais. Pastor, mas aquela igreja, não durmamos, pois, como os demais. Pastor, mas aquele pastor, aquela celebridade do YouTube, não durmamos, pois, como os demais. Não me importa. Não se importa o que a igreja tal, o pastor tal, o doutor tal, o filósofo tal, cristão. Não me interessa. É o que a Bíblia diz. É o que está escrito. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós temos o Espírito Santo, e você tem que ter o discernimento de Deus. Você tem que ter o discernimento de Deus. Pastor, se alguns forem embora depois de hoje, me perdoe. Você cedeu o púlpito para mim, e antes que eu responda algo para o Senhor, eu tenho respondendo para Deus. Amém, pastor? Então não fique triste, porque quem não quer a verdade não vai permanecer. Mas aquele que ama a verdade vai te seguir, vai estar com você. Aleluia! Jesus pregou um sermão difícil, e de repente todas aquelas pessoas, milhares, foram tudo embora. E o que Jesus fez? Espera um pouco, deixa eu repensar. Eu fui muito duro com vocês. Me desculpe, eu me cedi. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? Me diga o que ele fez. Quando ele olhou para Pedro, e quando todos foram embora, só ficou quem? Os 12. 12. Mas a Bíblia diz que milhares estavam lá. E agora quantos que ficou no grupo dele? 12. E Jesus olhou para eles e disse: por favor, vocês não vão me deixar, né? Vocês não vão me deixar, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão. Jesus falou pelo amor de Deus, não falou isso. Ele era Deus, mas vocês não vão me deixar, né? Deixa que eu vou corrigir o erro que eu fiz. Jesus fez isso. O que ele disse? Vocês querem ir também? Quem foi que escolheu os 12? Quem foi que escolheu os 12? Foi ele. E ele chegou então: vocês querem ir também? Querem seguir eles? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Igreja, sabe o que liberta as pessoas? Não é técnica. Sabe o que liberta pessoas? Não é, meu irmão, estratégias.
Sabe o que liberta as pessoas? Aquele Espírito que desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja, enquanto a igreja estava orando, se humilhando e buscando ao Senhor. É esse Espírito que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Se eu disser que estratégias vai ganhar pessoas, então estou dizendo que o Espírito Santo perdeu o poder. E nós, como homens, somos mais fortes do que o Espírito Santo. Quem somos nós? A estratégia do homem, sim, vai ganhar vai reunir muitas pessoas, mas vão levar tudo para o inferno, e eles vão dar conta por cada alma, por não ter pregado a verdade. Se Paulo e Pedro viessem pregar hoje, Paulo ia perder a cabeça a segunda vez, e Pedro ia ser crucificado de cabeça para baixo. E sabe quem que ia fazer isso com eles? Pastor, o mundo, os satanistas, os que se dizem crentes, não iam aceitar Paulo nos seus púlpitos. Paulo ia ter que voltar a pregar nas praças. Paulo e Pedro iam ter que ir na porta dos templos, porque não iam mais querer eles nem dentro do templo mais, porque os modernistas não iam aceitar isso. Vocês vão pregar isso aí? Não, não tem como. Quem vai ficar na minha igreja? Então Paulo e Pedro e Silas iam ter que começar a andar novamente pelas ruas e levantar novamente a igreja pura, santa e verdadeira de Deus. Quem ia matar eles era a própria líderes que se dizem cristãos. Eu sempre disse, verdades que Jesus pregou nas praças, verdades que Jesus pregou para pessoas que nunca tinham se convertido ainda, né? A igreja nem tinha nascido. Verdades que o apóstolo Pedro, Paulo pregaram para pessoas que nem tinham se convertido. Hoje os crentes dentro da igreja, 25, 10 anos, não aguentam ouvir. Para que céu que vocês estão esperando ir? Pastor, mas eu sou jovem. Eu fui com 11 anos para o seminário católico, porque eu queria ser um homem santo, para mim ser padre. 11 anos. Vocês têm quantos anos? Com 16 anos, lendo a Bíblia. Com 16 anos, Deus me tirou da igreja católica porque eu li a Bíblia. E porque eu tinha superado os demais seminaristas. Eu tinha acesso ao reitor, eu tinha acesso a todos os líderes da igreja católica. Eu estava lá em Rio Negrinho, Santa Catarina. Então eu conversava com eles e qualquer dúvida eu perguntava para o reitor. Eu falava, reitor, me explica isso. Eu não posso aceitar padre e bebê. E eu estou cansado de pegar padre na sacristia bêbado. Eu não aceitava aquilo. Padre, reitor, eu não consigo aceitar um padre fumar. Eu era católico, irmãos. Mas como eu me esforçava, eu queria algo. Eu queria ser um homem santo. Eu não posso aceitar isso. E sabe o que ele me respondeu? Olha, Mauri, eu entendo você. Eu também era assim. Você tem uma vocação. E eu falei, os demais padres têm o quê? E aquilo começou, meus irmãos, a trabalhar na minha cabeça. E foi até o momento que eu não aguentei mais e saí do seminário. Sabe com quantos anos eu chegava em casa, eu me entristeci com aquilo, mas não deixei de ir na igreja católica. Eu não queria deixar de ser católico. Por mais que eu saí do seminário, eu sempre estava lá, coroinha. Eu fui coroinha desde os 8 anos de idade. Continuava na igreja católica, mas eu estava confuso, porque eu lia a Bíblia e não via nada acontecer. Eu queria algo mais com Deus. Eu falei, Senhor, eu fui para o seminário, mas para te encontrar, mas eu não te encontrei. Então todas as noites eu falava, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Sabe quantos anos eu tinha? 13, 14, 15 anos. Senhor, eu sei que há um inferno, eu sei que há um céu, e eu não quero ir para o inferno. Eu não quero. Com 16 anos, meu pai já tinha, de ateu, acabou. Porque eu fui para o seminário, uma história comprida, não vou contar agora, mas ele foi o primeiro a se converter, meu pai. Levou minha mãe e minha irmã, e eu me revoltei com aquilo. Não aceitei o fato de meu pai e minha mãe terem se convertido ao evangelho chamado crente, porque meu pai odiava crente. Meu pai atropelava crente de casa quando ia lá. Mas eles foram para a igreja.
E eu não aceitei. Eu odiei eles por causa disso. Eu xinguei eles por causa disso, por ter mudado de religião. Mas sabe o que aconteceu? Eu chegava à noite, eu falava assim: me perdoe, mas eu não sei o que faço. Me mostra a verdade. Eu quero, Senhor, o céu. Até que no ano 77, numa quarta-feira, 9h30 da noite, saindo do colégio, fui o primeiro a terminar a prova, e eu vindo para casa, o Senhor me chamou. Tal qual vou dizer para você agora meu nome, Amaury. 3 vezes Deus chamou meu nome. 3 vezes. Eu vou rápido, não vou contar os detalhes, mas cheguei em frente à minha casa, trêmulo, e aquela voz aí falou para mim no ouvido: vai buscar tua mãe na igreja. E eu fui. Quando eu cheguei em frente à igreja, eu não queria entrar, mas aquela voz disse: entra. E eu não pude conter, e eu entrei. Por isso estou aqui hoje. 16 anos. 16 anos. E me converti já, na verdade, na revelação da unicidade. E no dia 31/12 de 1977, no dia 31, perto da meia-noite, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe descemos as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, o Deus que eu sirvo ainda é o mesmo. A sua palavra é a mesma. Deus me libertou de tudo, irmãos, de tudo. O pastor não precisou falar nada para mim: você tem que deixar disso, deixar daquilo. Você está... Não, eu não quis mais nada. Eu só queria a palavra. Eu só queria servir a Deus que eu encontrei. Eu pergunto para você, jovem, a quem você quer servir? Por que você está aqui na igreja? Você quer a salvação da tua alma? Eu pergunto para cada um de vocês, qual o objetivo de estar aqui? Você tem que saber, você tem que estar ciente disso, igreja. Precisamos voltar ao início de tudo. Você pode glorificar o Senhor? Não durmamos mais como os demais. Repita isso: não durmamos. Não durmamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Esteja atento, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Faça assim com a tua mão. Faça assim. Olhe para a tua mão. Diga: eu não abro mão da minha salvação. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga assim: eu não quero o mundo. Eu não quero nada do mundo, mas eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Jesus. Eu quero subir. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver com Deus na eternidade, custe o que custar. Não importa o que eu tenho que enfrentar ou deixar. Eu quero Jesus. Irmãos, se eu fosse pregar tudo, eu quero rapidamente falar com você, irmãos, sobre algo. Jonas, rapidinho, bispo, me dá só mais 5 minutos. O Senhor fala com Jonas: Jonas, vai para a cidade de Nínive, porque eu quero salvar aquele povo. Mas então, eles precisam ver a situação que eles estão. Igreja, para Deus operar, a primeira coisa que Ele mostra, a situação real que nós estamos. Eu vou repetir: para Deus operar, primeiramente Ele mostra a real situação que nós estamos, para que nós tomemos consciência do nosso estado. É assim que Deus opera. O Espírito não vem sem antes não houver uma mudança. Então Deus queria salvar Nínive, mas o que Ele faz? Jonas vai lá e fala: 40 dias em Nínive será. Vocês não conhecem a Bíblia? O que Jonas ia pregar sobre Nínive?
E o que queria dizer? Nínive, 40 dias, certo? Será subvertida. Ele saiu anunciando a destruição. E vou repetir, ele saiu anunciando a destruição de Nínive. Era para ele ter feito isso. Mas o que ele fez? Ele foi para Nínive? Não. O que Jonas fez? Fugiu. Em vez de ir para Nínive, ele pegou um navio que ia para Tarsis. Aonde que ele foi? Ele se escondeu lá no porão. Lá no porão, irmãos. Ele não quis esse compromisso, não quis essa responsabilidade. E ele então tentou fugir. Então ele foi, pegou o navio que ia para Tarsis. E a Bíblia diz que ele foi lá no porão. E o que ele foi fazer no porão, bispo? Ele foi dormir. Ele foi deitar. Ele foi simplesmente se acomodou e se tornou aquilo que eu falei ontem. Ele se conformou? Ele se tornou o quê? Se acomodou? Ficou indiferente, não queria, porque ele tinha ódio de Nínive. Porque Nínive destruiu sua família. Não, eu não quero. Eu não posso aceitar a salvação dessa cidade. E ele não queria aquilo. Então ele foi lá, irmãos, e dormiu. Enquanto o navio estava indo para Tarsis, o que Deus fez? Mandou um vento, uma grande tempestade, as ondas se levantaram e se jogavam contra aquele barco a ponto, irmãos, de quase afundar. E então o capitão e os tripulantes entraram em desespero, começaram a jogar no mar tudo que podiam jogar e tentar lutar, mas não adiantava, o navio estava indo a pique. E quando o capitão viu que não podia fazer mais nada, que o navio já estava indo à deriva e já ia ser afundado, eles iam morrer, então ele fez com que todas as pessoas que estavam ali, cada um clamasse ao seu Deus. Repita isso: cada um clamasse ao seu Deus. Então um foi num canto, outro foi no canto, e outro foi no canto, começou a fazer suas rezas, e um orava de um jeito, um rezava do outro, outro batia no peito, do jeito que ele cria, ele fazia tudo que podia ao seu Deus, para que Deus livrasse eles da morte, para que o navio não afundasse. E o que Jonas estava fazendo naquele momento? Dormindo. Repita isso: dormindo. Ele estava acomodado, indiferente, não estava nem aí, irmãos. E nem o navio chacoalhando de todo lado, irmãos, e aquela bateção de coisa para todo lado não fez com que se acordasse. Meu Deus, eu estou vendo o cristão assim hoje, o mundo morrendo, pessoas, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo pela Covid, milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo nas ruas, pessoas se suicidando, pessoas se matando, guerras, as catástrofes. E o que nós estamos fazendo? O mundo está virando de cabeça para baixo e nós estamos ali, gastando tempo com WhatsApp, com Face, e falando um para os outros, e não estamos fazendo nada. O mundo morre, pois é, mais um, já se tornou mais um. Estamos frios, indiferentes, não choramos, não sentimos a dor do mundo, irmãos. Ainda vão falar: é o juízo de Deus. E o que você está fazendo? Dormindo. Então chegou aquele momento, desesperados. Daqui a pouco vai o capitão lá no fundo do navio. Quem que ele encontra lá? Jonas, roncando, babando de tanto dormir. E ele olhou para ele e disse: que tens, dormente? Não se te dá o que está acontecendo? Estamos quase morrendo e você está aí dormindo. Levanta e vai clamar ao teu Deus, ajuda-nos a orar, para ver se algum Deus nos ouve e nos livra da morte, nos ajude. Saia daí, dormente, acorda, dormente, se desperte, dormente. Igreja, Deus tem falado conosco e não damos ouvido. O mundo está falando conosco e nós não estamos dando ouvido. Os noticiários estão fazendo o papel desse capitão e nós não estamos fazendo nada. O que você tem feito? Quantos aqui têm orado?
e tem clamado a Deus por esse mundo que perece? Quantos? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto o mundo morre, irmãos, a igreja está dormindo. Se nós só estamos vendo hoje escândalos de cantores, porque, desculpe, eu sou cantor, eu canto, mas é só show. O louvor é importante, mas não supera a palavra. Apresentações são importantes, mas não supera a palavra. Não se está orando. A falta de fé é visível. Não se está orando e não se está obedecendo a palavra. Eu pergunto para você, que comunhão nós estamos tendo com Deus? Eu preguei esses dias atrás sobre 3 coisas que nos conectam com Deus: a fé, a oração e a obediência à palavra. Tira essas coisas da tua vida, não tem mais nada de espiritualidade. Porque se você não tem fé, e se você não é uma pessoa de oração, como você está se conectando com Deus? Ou você encontrou uma outra forma de se conectar com Deus? Não tem, irmãos. É a fé, atitude de fé, oração e obediência à palavra. Mesmo que você tenha fé e ore, mas se você não obedecer a palavra, não vai adiantar nada. Você precisa desses 3. Repita comigo: fé. Então você tem que estudar sobre a fé. Repita comigo: oração. Então você tem que estudar sobre a importância da oração. Agora repita comigo: obediência à palavra. Então você tem que ler a Bíblia e obedecer, porque se essas 3 coisas não estiver ativas na tua vida, você não está tendo comunhão com Deus. Eu vou repetir: se essas 3 coisas não estão ativas na tua vida, você não está tendo comunhão com Deus. Então entenda, desperta a igreja. E Jonas foi, irmãos, e começou a orar. Ele disse: podem parar vocês. Aí ele entendeu que ele era o culpado. Pastor, é difícil o que eu vou dizer agora, é difícil, mas sabe quem são culpados do mundo estar na situação que está? Sabe quem é culpado porque as pessoas não se convertem mais, não querem mais ir para a igreja? Somos nós. Nós não estamos sendo, pastor Osmar, a igreja que devia de ser. Nós não estamos sendo o servo de Deus que devíamos ser. Nós não estamos sendo, bispo, eu estou no mesmo, na minha posição. Nós não estamos sendo. Igreja, você não está sendo a igreja que devia de ser. Porque se nós fosse a igreja que devíamos de ser, o mundo não estaria da situação que está. E principalmente o povo unicista, irmãos. Nós, como unicistas, conhecendo a verdade que nós conhecemos, nós não podíamos imitar o povo trinitariano de jeito nenhum. Nós tínhamos que ser zelosos do bem, zelosos da verdade, zelosos da santidade, zelosos, meu irmão, de tudo. Porque se nós conhecemos a verdade, nós mais do que nunca tínhamos que viver esta verdade e ser a diferença para os demais, e não eu me igualar aos demais. Não que eu me acho melhor com eles do que eles, mas eu tenho algo que eles não têm, e a responsabilidade sobre mim agora é maior. Pastores, é duro o que eu vou dizer, me aguentem um pouco mais. Eu li sobre avivamentos. Eu estudei sobre avivamentos que você não imagina. E quando eu vejo o pastor dizer que nós estamos tendo avivamento, eu não vontade de ligar para ele: meu irmão, vai estudar sobre avivamento, porque você nem sabe o que é avivamento. Porque avivamento não tem nada a ver com barulho. O avivamento é um derramar do Espírito Santo. E você sabe o que acontece no avivamento? A primeira coisa é convicção de pecado. O Espírito Santo já leva um acerto e não leva nada à igualdade com o mundo. Ele vai nos tirar do mundo. Eu li Jonas Edwards, Dorothy Field, Charles Wesley, Carlos Wesley, John Wesley, Charles Finney. Eu já vi, irmãos, me desculpe o que eu vou dizer para vocês. Nós temos a verdade, mas eu já vi pastor trinitário ser usado na mão de Deus. E eu não vou ter que
Falar isso, irmãos, esconder, mesmo não conhecendo a verdade, muitas vezes são mais zelosos do que nós. Quer que eu te diga, quer que eu te mostre alguém? Nós estamos quase na mesma situação de Cornélio. Tem muito Cornélio por aí, irmãos, que não conhece a verdade, mas está servindo melhor do que muitos de nós que conhecem a verdade. Cornélio estava fazendo o que o próprio povo de Israel não estava fazendo. Você já parou para pensar, bispo, quem era Cornélio? Ele fazia esmolas, ele era um homem bom, ele era uma pessoa de oração, de jejum, ele temia Deus, ele não pertencia, ele era um gentio, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus, não tinha nada, mas ele amava o Deus de Israel, ele amava o Deus dos judeus, ele não era nada, meu irmão, não era nada para Israel. Para o povo de Israel, Cornélio era imundo. Para o povo judeu, Cornélio não era nada, não era povo de Deus. Mas ele estava fazendo o que eles não estavam fazendo. E Cornélio foi um homem de tal maneira que Deus não aguentou. Um anjo foi até lá. Já pensou, pastor Luiz? O anjo foi até lá e disse: Cornélio, tuas esmolas, teu jejum, tua oração chegou para Deus. E eu vim aqui especialmente para você. E falou com Cornélio. Cornélio humildemente se humilhou, irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Ele não era nada perante o povo judeu, mas foi visitado por um anjo. Pastores, nós temos a verdade, mas não podemos ignorar a realidade que nós sabemos. Charles Finney, aonde este homem ia, pecadores caíam no chão em arrependimento de pecado. E eu me espelhei nesses homens. As pessoas falam: pastor, da onde você é formado a sua teologia? Eu sou formado na teologia, irmãos, passada e não de agora. Eu me formei, irmãos, buscando nesses homens. Mesmo eles não conhecendo a verdade, eu conhecendo, mas eles tinham algo tremendo, eles tinham sede por Deus. E foram homens, meu irmão, tremendo na mão de Deus, mas não conhecendo. E nós tínhamos que ser o que agora, pastor? Agora eu conheço muito mais a Deus, e o que eu vou fazer? Eu tenho que ser essa diferença. Eu disse: eu tenho que ser essa diferença. Estão entendendo, irmãos? Nós não podemos ignorar isso. Eu tenho um compromisso agora nesse tempo, mostrar a verdade ao mundo, mas eu tenho que refletir esta verdade na minha vida, porque se a verdade de Cristo não estiver na minha vida, e eu não for um espelho vivo de Cristo no meu viver, de nada adianta eu falar a verdade na minha boca, se eu não estiver vivendo esse fervor na minha vida. Então Jonas entendeu. Ele disse: sou eu o culpado, me jogue ao mar e vai acabar tudo. Aquele capitão, ele não quis fazer aquilo, mas até que então não teve jeito, e jogaram Jonas no mar, e ainda pediu perdão e se dobrou diante do Deus de Jonas. Ainda falou: Jonas, por que você faz isso com teu Deus? E Jonas foi jogado, e o peixe pegou ele. E ele foi, aí olha só, você foi até o fundo do navio, agora eu vou te levar para o fundo do oceano. Você quis se esconder de mim no fundo de um navio? Você pensou que deitado no fundo do navio você estava longe da minha presença? Pois muito bem, eu vou te levar agora no abismo da terra. Eu vou te levar das profundezas e vou te mostrar que eu lá sou Deus também. E então ele teve que orar lá embaixo, para o Deus lá de cima atender ele. E ele se humilhou, irmãos, até que de repente Deus perdoou. E então veio a glória de Deus e se manifestou, irmãos, naquele peixe, e fez com que o peixe levasse ele até a beira e vomitasse ele para fora. E aonde que foi Jonas daí? Aí ele foi cumprir. Não precisava estar passando aquilo. Igreja, nós não precisava estar passando o que passamos, mas estamos padecendo hoje porque nós deixamos de cumprir. O meu compromisso hoje, irmãos, além das pessoas do mundo que tem que salvar, é ser quem eu tenho que ser para o povo desse tempo, para os cristãos desse tempo, mostrar a verdade de Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é dupla.
Eu tenho uma responsabilidade para com o mundo perdido, e eu tenho uma responsabilidade com aqueles que não conhecem a verdade, o que eu conheço. Então eu devia de ser maior, melhor para Cristo. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Desunião. Eu tenho visto inveja, ciúme, partidarismo, disputa. Eu tenho visto das traições, irmãos. Uma unidade que, me desculpe, pastor Adilson, que não tem. Porque não há respeito, não há ética. Desperta a igreja. Eu disse desperta a igreja. Eu disse desperta a igreja. Bispo, aqui é o primeiro lugar que eu estou pregando essa mensagem. É aqui. E você agora, meu irmão, tem a chance de mudar a história e começar aqui uma mudança. Eu disse, pode começar aqui uma mudança. Eu disse, pode começar aqui uma mudança tal que pode começar a fluir por todos os lugares. Se você aqui em Belo Horizonte se colocar diante do Senhor com verdade e se colocar como igreja despertada do Senhor, Deus pode fazer algo tremendo nessa Belo Horizonte e aos redores. Porque eu sei que Deus me deu essa mensagem, irmãos, esta palavra, e Deus escolheu este lugar para ser pregada, para começar algo. No dia de Pentecostes, 120 almas, apenas 120 almas, mas se colocado, irmãos, em buscar o Senhor, o Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar, e aquilo se espalhou por toda parte. Igreja, Deus escolheu aqui para fazer algo diferente, aleluia, começar algo diferente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? É só você orar, buscar, se humilhar, clamar ao Senhor, se dedicar, entrar nos departamentos. Você que tem os seus departamentos, façam grupos de oração, grupos de estudo, para se humilhar na presença de Deus, grupos de santificação, de purificação, colocar bancos de decididos, pessoas que estão decididas a orar, a chorar e a clamar por um mundo perdido. Meu irmão, vocês vão virar Belo Horizonte de cabeça para baixo. Parece que vocês não estão crendo no que eu estou dizendo. Meu irmão, eu creio no avivamento. Eu creio que Deus pode fazer algo tremendo. E eu creio que Deus quer começar isso no meio da igreja do nome. No meio da igreja do nome. Mas Deus está atrás de pessoas decididas, igreja, que estão cansadas, que estão cansados de fazer algo frio, algo, meu irmão, representativo, algo que não é verdadeiro, e querem algo real com Deus. Quantos querem algo tremendo com o Senhor? Algo sobrenatural. Fique em pé, igreja. Eu não vou poder continuar, mas fique em pé, igreja. Comece algo, comece a realizar algo. Ser o crente que você não foi até agora. Comece a buscar Deus da maneira que você não buscou. Eu digo para você, jovem, eu tive experiências com Deus, e essas experiências me trouxeram até aqui, até o dia de hoje. E já passei coisa que você não imagina. E você pode ter as suas experiências com Deus. Você vai orar e clamar aos Deus, e o Deus vai começar a se manifestar na tua vida, igreja. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Que você comece a fazer as coisas para Deus, sabendo que é Ele que está vendo, e se preocupe que se Ele vai aceitar isso ou não vai. Então procure fazer da maneira certa, correta, do melhor que você puder. Não deixe o diabo te enganar, que você pode pegar qualquer coisa e oferecer a Deus. Não, você tem que oferecer a Deus o melhor, o puro, o santo, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que sobe até o céu. Não ofereça a Deus qualquer coisa. Não pegue qualquer coisa do mundo e ofereça, não. Busque do Senhor. Eu disse, busca do Senhor. E ofereça a Deus toda a tua vida. Jonas saiu pregando. E quando ele saiu pregando, irmãos, toda aquela cidade, pastor, todo aquele povo que estava para ir para o inferno, que estava para ser fulminado, que era para ser destruído, irmãos, como Sodoma e Gomorra, todo aquele povo que estava destinado, por causa de Jonas, que sumiu a sua posição e se humilhou diante de Deus, todo aquele povo foi salvo. Acorda, Jonas. Tem profetas aqui, acorde, Jonas.
Acorde, Jonas. Paulo disse para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Aleluia, desperte o dom que há em ti. Acorde, Jonas. Acorde, Jonas. Desperta-te, que tens dormente. Está na hora, está chegando a hora. Deus está recrutando verdadeiros servos, verdadeiras servas, verdadeiros jovens, verdadeiros adoradores. Deus está recrutando para essa obra final, para esse avivamento final. É uma atitude de fé, é uma atitude de humildade, igreja. Veja bem, Jonas se humilhou. Não interessa quem eu sou, quem você é. Você precisamos nos humilhar. E eu quero chamar aqui aquela pessoa que foi tocada por Deus nessas mensagens e quer um diferencial na sua vida, e quer entrar num propósito com Deus. Vem aqui na frente. Se você tem essa coragem, não importa quem você é, se é pastor, se você é presbítero, não importa quem você é, aleluia, seja quem for, você que quer algo com Deus, um despertamento em tua vida, você quer fazer a diferença nesta cidade de Belo Horizonte. Deus quer te levantar, te capacitar, te ungir, te fortalecer. Deus quer fazer de você uma tocha. Deus quer fazer de você um canal. Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer fazer de você um vaso. Deus quer fazer de você um meio. Se humilha diante do Senhor. Não é diante de mim, eu não sou nada. Eu preciso cada vez mais me humilhar diante da presença de Deus.